assim então a palavra de Deus no primeiro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só fiquei eu dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. Então todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Amém. Feche os seus olhos um instante, oremos ainda. Pai, essa é a sua palavra. Nós somos teus. E a nossa oração nesse momento é para que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha absoluta liberdade para falar através de nós e em nós. E que esse mesmo Espírito venha ungir, capacitar, tanto quem fala quanto quem ouve, para que em tudo, ó Deus, o teu projeto para essa noite se cumpra. Para que a gente continue ouvindo a sua voz e para que a sua palavra ministrada ao nosso coração gere em nós profundas mudanças. Fala conosco uma vez mais. Em nome do Senhor Jesus, nós como igreja, pelo nome de Jesus e pelos méritos de Cristo, declaramos cancelados agora todos os planos do maligno, todos os intentos das trevas, nós declaramos agora falidos em nome do Senhor Jesus. Declaramos em nome de Jesus esse ambiente livre de toda opressão, e que o único Espírito que tem a liberdade para falar no nosso meio e para ministrar sobre as nossas vidas seja o Espírito Santo de Deus, porque todos os outros espíritos que não sejam o Espírito Santo estão repreendidos em nome de Jesus. A nossa mente está livre, o nosso coração receptivo, ó Deus, para a semente da sua palavra. Sê conosco, uma vez mais, sê conosco. No nome do teu Filho oramos, amém. Amém. Queira sentar-se, por gentileza. Nessa reunião, nesse culto, em que nós nos voltamos ao tema da missão, eu quero falar sobre a necessidade de nós nos encontrarmos ou nós nos percebermos em lugares de enfrentamento, em realidades de enfrentamento. Os testemunhos que nós ouvimos, tanto testemunhos vindos do Uruguai, quanto os testemunhos vindos da Bolívia, tantos testemunhos que o Jonatas nos trouxe daquilo que Deus fez aqui ainda no estado de Santa Catarina, todos eles são testemunhos que estão dentro de uma realidade de embate, de enfrentamento. Eu costumo dizer que antes do arrebatamento da igreja, Jesus não nos deixou num ambiente de playground, Ele nos deixou num ambiente de trincheira. Jesus não nos deixou descansando aqui até o dia que Ele vai vir nos buscar. Jesus nos deixou na face da terra para fazermos guerra. Jesus nos deixou na face da terra aguardando a sua vinda, e enquanto aguardamos a sua vinda, nós marchamos, nós avançamos, nós progredimos no cumprimento da nossa missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é manifestarmos o reino de Deus. Existe um reino governando o mundo nesse exato momento. Existem realidades, sistemas que estão com os seus tentáculos governando o mundo. Governando o mundo. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, que o mundo está debaixo de uma força da morte. E nós sabemos que em Cristo Jesus, o reino de Deus foi inaugurado, ou seja, em Cristo Jesus, esses poderes espirituais que tinham direito legal por causa do pecado,
direito legal sobre o mundo, direito legal sobre as vidas, direito legal sobre os sistemas. Esses espíritos foram eles o quê? Envergonhados, derrotados na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário despojou principados e potestades, cancelou o escrito de dívida, e cancelando o escrito de dívida, principados e potestades, que antes tinham direito legal, autoridade legal, o sistema maligno sobre a face da terra foi destruído, foi cancelado, e agora a igreja pode avançar, manifestando o reino de Deus, e destruindo, desarticulando as forças das trevas. É como se nós olhássemos para uma pilha de tijolos, antes da cruz do Calvário, nós olhávamos para uma pilha de tijolos, e nessa pilha, entre cada um desses tijolos, havia ali cimento, haviam ferragens, mantendo aquela pilha de tijolos o quê? Firme. Então, por mais que fizéssemos força sobre aquela pilha de tijolos, ou sobre aquela parede, por mais que fizéssemos força, aquela pilha de tijolos, aquela parede, permanecia estável. Agora, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, cancela o escrito de dívida. E Ele despoja, Ele humilha, Ele derrota, Ele envergonha os principados e potestades. Então agora, essa parede, digamos, essa pilha de tijolos das trevas, continua lá de pé, continua lá, só que agora, se nós tocarmos, se nós avançarmos em direção a essa parede, se nós avançarmos em direção a essa pilha de tijolos, o que vai acontecer? Ela vai desabar. Por quê? Porque ela não pode mais ficar em pé. Porque aquilo que mantinha as forças das trevas de pé, ou seja, o pecado, foi pago por Cristo na cruz do Calvário, e agora nós podemos avançar em nome de Jesus Cristo, crendo no poder de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo despojou principados e potestades. Então nós podemos avançar. É como uma parede que não tem mais nada que a mantenha de pé. Se ninguém colocar a mão nela, ela fica lá. Mas se alguém, em nome de Jesus, tocar e avançar contra ela, ela tem que recuar. Porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Nós estamos numa realidade de embate. Nós estamos nessa realidade de embate. E eu sinto de Deus de refletir com vocês sobre o embate do Carmelo, porque o embate que acontece no Monte Carmelo é muito significativo para os nossos dias. Muitas das coisas que estão envolvidas aqui são reflexo do que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso cotidiano. E a primeira coisa que chama a minha atenção, e eu quero compartilhar o seu coração essa noite em nome do Senhor Jesus, é que sempre é chegado o momento do embate. Deixa eu contar para você o que estava acontecendo com Israel nessa época. Israel estava sendo governado por um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que antes do rei Acabe não houve outro rei pior. Acabe fez mais maldades. Acabe se desviou de Deus mais do que qualquer outro rei que havia reinado antes dele. Acabe estabelece cultos idólatras, postes ídolos, altares a Baal. Acabe se casa com uma pagã chamada Jezabel, filha de um rei pagão. E Jezabel consegue, por causa da frouxidão moral e espiritual de Baal, Acabe, introduzir em Israel toda a estrutura pagã de idolatria, de maldade, de pecado que havia no mundo. É sob o reinado do rei Acabe, irmãos, que Jericó vai ser reedificada. Josué 6:26, existe uma declaração para que Jericó nunca mais fosse reedificada. E quem reedificasse Jericó, o responsável por reedificar Jericó, pagaria com a morte do seu primogênito e com a morte do seu filho mais novo. E é exatamente
debaixo do reinado de Acabe, que Jericó, essa cidade que era símbolo de maldade, símbolo de resistência ao reino de Deus, é reedificada. E é nesse contexto em que a maldade começa a ganhar contornos reais, que Elias é levantado por Deus para profetizar. A maldade, irmãos, em Israel, havia começado a ser financiada pelo governo, pelo reinado. Os homens de liderança estavam agora financiando a idolatria e o pecado em Israel. Me diga se isso não parece com alguma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Me diga se não é exatamente esses dias que nós estamos vivendo. Dias em que as autoridades, que as leis do país, que o sistema político, o sistema econômico, declaradamente se volta para quê? Para financiar, para promover estruturas de injustiça, estruturas de pecado, estruturas de perversão. É por isso que a primeira realidade que eu e você precisamos nos dar conta é a realidade de que chega o momento dos servos de Deus se posicionarem seriamente com relação a isso. É esse momento, o momento em que Elias diz: reúnam todos os seus profetas e reúna todo o povo de Israel. E nós vamos agora lá para o Monte Carmelo. E vai chegar o momento no Monte Carmelo em que essas duas forças opostas vão se enfrentar. Eu e você precisamos nos dar conta dessa realidade. Irmãos, é preocupante a distração com que alguns de nós temos andado nesses dias. O diabo não precisa, perceba bem o que eu estou dizendo, o diabo não precisa que você deixe de vir à igreja. O diabo só precisa te distrair dentro da igreja. O diabo não precisa, querido, preste bem atenção no que eu estou dizendo. O diabo não precisa que você abandone a sua Bíblia. Ele só precisa que você se distraia enquanto você está com a sua Bíblia. O diabo não precisa que você pare de cantar na igreja. Ele só precisa que você se distraia enquanto você está cantando na igreja. Uma das estratégias mais cruéis e ao mesmo tempo mais eficiente dos nossos dias, que nós temos visto como a estratégia que o diabo tem usado para cancelar o propósito de Deus na vida de muitas pessoas, é exatamente a distração. Nós estamos aqui numa cidade tão legal, numa igreja tão legal, com ministros de louvor tão legais, tão confortável. E nós estamos aqui, alguns de nós estamos de férias. Isso é tudo tão bom. Só que essas coisas que são tão boas e são dádivas de Deus, podem muitas vezes se tornar verdadeiras distrações na nossa vida. Distrações que nos fazem esquecer que nós não estamos num playground. Blumenau, eu estou há 5 anos em Blumenau, pouco mais de 5 anos. E eu não posso cair na besteira de acreditar que Deus me trouxe para Blumenau para eu ter uma vida mais tranquila. E você também não. Definitivamente você também não. Você não nasceu nessa cidade porque Deus quer que você tenha uma vida tranquila. Você não se converteu porque Deus quer que você tenha uma vida tranquila. Você não está nessa igreja porque Deus quer que você tenha uma vida mais sossegada. Deus tem uma guerra para você e você tem que encarar essa guerra de frente. Deus me trouxe aqui não para viver uma vida mais tranquila. Deus me trouxe aqui porque Ele tem um plano para mim aqui. E o plano que Ele tem para mim aqui é o quê? É manifestar o reino de Deus nessa cidade, para ver o reino das trevas recuando e recuando e recuando. O diabo tem trabalhado com distrações. Uma das indústrias que mais cresce, gente, que mais lucra nos nossos dias, é a indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento. Vamos arrumar joguinhos. E vamos ficar com joguinhos por horas e horas. Cuidado com o entretenimento. Cuidado, muito cuidado. Porque é possível que enquanto você perde horas e horas com joguinhos eletrônicos,
com joguinhos financeiros, com joguinhos religiosos, com joguinhos afetivos. O diabo está avançando no projeto dele. O Espírito Santo, nesses dias que precedem o arrebatamento da igreja, quer levantar uma geração de homens e mulheres como Elias. Homens e mulheres que vão olhar a vida não como um parque de diversões, não como uma coisa assim, eu estou aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! O Espírito está levantando nesses dias homens e mulheres que estão olhando a vida, estão olhando o mundo, estão olhando o seu ambiente de trabalho como o Carmelo. O Carmelo é o lugar, é o espaço, é a realidade aonde o poder de Deus confronta o poder das trevas, e o poder das trevas tem que recuar em nome de Jesus. Não estamos na Disney, estamos no Carmelo. Não estamos de férias, estamos no Carmelo. Não estamos na varanda da nossa casa, estamos no Carmelo. Estamos no Carmelo. Linderson, você está me deixando preocupado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Linderson, quando eu estiver passando o meu tempo, o que você está fazendo aí, irmão? Eu estou aqui só passando o tempo. Linderson, eu nunca mais vou ter paz para ficar só passando o tempo. Louvado seja Deus. Eu não estou querendo que você fique neurado, eu só estou querendo que você fique alerta. Alerta. Atento. Vigilante. Ciente de que nós estamos em meio a um embate. A segunda realidade que você precisa entender é que nesse embate, dois poderes se manifestam. Duas realidades espirituais se manifestam. A realidade de Deus e o reino de Deus e o reino das trevas. E agora eu preciso mostrar para você como que essa realidade, que essa estrutura das trevas está se constituindo, está se organizando e se estruturando. O texto diz, e eu quero chamar de novo a sua atenção para o capítulo 18, a partir do versículo 26. O texto vai falar o que os profetas de Baal fizeram com o novilho que eles receberam para sacrificar a Baal, para invocar Baal e pedir que Baal respondesse com fogo. O texto diz, tomaram o novilho que lhes fora dado, a partir do versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentava ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou em viagem, ou a dormir despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Perceba, o que os profetas de Baal estão fazendo? Eles preparam aquele novilho, aquele bezerro, para ser consumido pelo suposto fogo que Baal mandaria sobre o sacrifício. E eles então começam um trabalho, um processo de invocação de Baal. Eles estão ali representando Baal, eles querem invocar Baal, para que Baal então manifeste o seu suposto poder sobre aquele sacrifício. E eles começam um trabalho intenso. E exatamente sobre isso eu quero falar. No Carmelo, os poderes malignos, os poderes das trevas, os poderes do engano, da maldade, não brincam em serviço. No Carmelo, os profetas de Baal não economizaram recursos, não economizaram tempo, não economizaram energia, não economizaram forças. No Carmelo, os profetas de Baal se entregaram inteiramente
inteiramente por aquele projeto de maldade. Deram tudo o que tinham, tudo, para que Baal se manifestasse naquele lugar. Irmãos, as forças malignas que nós enfrentamos, os poderes das maldades, da maldade contra os quais nós pelejamos, não economizam na hora de cumprir os seus planos. Não há esse conceito de economia, de vai devagar, pega leve. Queridos, o maligno não pega leve. É por isso que o alerta, que é a exortação para que nós estejamos alertas o tempo todo e vigiando o tempo todo em oração, é por isso que esse aviso precisa ecoar no nosso ouvido e gerar efeitos no nosso coração. Enquanto eu e você economizamos na hora de expressar a nossa adoração a Deus aqui dentro, o maligno não economiza forças e não economiza recursos na hora de nos seduzir com o pecado. Enquanto eu e você ficamos assim pensando, já orei o suficiente, as forças da maldade não têm medo de dizer assim, nós ainda não os perturbamos o suficiente. Nós precisamos estar conscientes dessa realidade, de que não há economia de forças da parte do maligno e da parte daqueles que representam o maligno. É impressionante nós percebermos todos os recursos que os poderes das trevas têm lançado, por exemplo, na mídia, para poder destruir a nossa família. É impressionante como existe na cultura, nos meios de comunicação, mentiras sendo faladas, mas não são mentiras sendo faladas de qualquer jeito, são mentiras que são adornadas, mentiras que recebem todo um enfeite, mentiras que são cautelosamente pensadas antes de serem ditas. Ou seja, o Carmelo é esse lugar onde a realidade do mal lança todos os recursos que tem. E a pergunta que eu preciso fazer, e a pergunta que o Espírito nos faz essa noite é: quanto dos nossos recursos nós estamos colocando à disposição de Deus nessa realidade de enfrentamento do mal, chamada Carmelo, chamada vida, chamada Blumenau? Quanto dos nossos recursos, com que intensidade nós temos entendido o projeto de Deus na nossa vida? Com que intensidade nós escutamos os testemunhos que foram contados essa noite? Com que intensidade nós respondemos, por exemplo, ao apelo para nós ofertarmos a missões, ou o apelo simplesmente para nós orarmos? Irmãos, fiquem de pé, por gentileza. Não é para ficar de pé, eu estou dando um exemplo. Irmãos, fiquem de pé e vamos agora orar. E aí alguns de nós nos levantamos. Já acabou a reunião? Nós vamos orar? Irmãos, erga suas mãos e fale palavras de amor ao Senhor. Palavras de amor ao Senhor. Falar, oh Jesus, eu te amo. E distraídos. A geração que Deus vai usar nesses dias é uma geração que responde ao seu chamado com intensidade. É uma geração que ouve o chamado de Deus para a sua vida, se percebe no meio do Carmelo, dessa realidade de enfrentamento, e diz assim: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o Senhor já me deu, tudo que o Senhor vai me dar,
eu estou devolvendo para o Senhor, para que o Senhor use a minha vida, para que a minha vida seja um sacrifício que queimando, para que a partir do momento em que o teu fogo arder na minha vida, as pessoas ao meu redor vejam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ore e diga: Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, por misericórdia, tira a minha vida da mornidão e coloca-me num lugar de intensidade. Verifique se de repente você ainda não experimentou realidades espirituais que Deus quer que você experimente, porque você não responde com intensidade. Irmãos, eu fico preocupado com a preguiça espiritual. Existem coisas que Deus quer que nós experimentemos, mas Deus não coloca essas coisas de qualquer jeito. Existe um processo de busca, existe um processo de entrega, existe um processo de perseverança. As coisas com Deus, me permita dizer isso para você, as coisas, as experiências profundas com o Espírito Santo e com o poder de Deus, não são como aquele sorvete que está lá no self-service de sorvete, no buffet de sorvete, que você abre a tampinha, está lá e você pega e coloca. Existe uma realidade chamada perseverança e intensidade. De repente você diz: Linderson, eu quero ter mais experiências com o Espírito Santo, porque eu sinto que se eu não tiver mais experiências com o Espírito Santo, eu não vou cumprir o projeto de Deus para a minha vida. E aí, como eu vou conseguir isso, Linderson? Eu não estou dizendo que você vai fazer, que o Espírito Santo vai responder a você por causa dos seus méritos. Não, é por causa dos méritos de Cristo. O caminho está aberto. Cristo fez o quê, gente? Cristo abriu o caminho até o Santo dos Santos. A Bíblia fala de um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. O caminho está aberto, querido. Agora Deus não vai colocar você numa cadeira de rodas e vai te levar até lá dizendo assim: fica tranquilo que eu vou te levar até lá. Não! Jesus abriu o caminho para que eu e você perseverássemos e caminhássemos cada vez mais em direção à presença dEle com intensidade. Com intensidade, porque o reino das trevas é intenso, os caras se cortaram, tentando o quê? Comover Baal, e se cortavam com lâminas, facas, punhais, tentando convencer Baal a se manifestar. Essa realidade da intensidade espiritual precisa estar na sua vida. Ore com mais paixão. Aí você pode dizer: Linderson, mas eu não sinto paixão. Então peça a Deus. Peça a Deus. Diga: Deus, senta, chegue lá na sua casa, ou quem sabe ainda hoje, ou quem sabe até agora, você pode dizer: Deus, é o seguinte, eu não sinto fome do Senhor, não. Eu vejo o pessoal falando que está desesperado pela sua presença. Eu vejo as pessoas falando que te querem mais do que tudo. Eu vejo as pessoas falando que precisam de você mais do que tudo. Deus, eu não sinto isso, eu confesso para o Senhor que eu não sinto. Seja sincero. Seja honesto. Não se engane. Diga ao Senhor: Senhor, cá entre nós, o Senhor já sabe. Eu não sinto tanta falta do Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu não sinto tanto. Eu passo uma semana inteira sem orar, Senhor, eu não sinto muita diferença. Senhor, põe fome e sede na minha vida. Pode pedir isso para Deus, gente. Senhor, põe fome na minha vida pela sua presença. Eu quero sentir esse negócio. Eu quero ter isso na minha vida. Agora, pelo amor de Deus, no Carmelo, ou você é intenso com o Deus a quem você serve, ou o inimigo devora a sua vida. Ou o inimigo consome a sua vida. E é interessante, porque Elias, depois desse momento de zombaria dele, ele vai dizer: está demorando, fala mais alto.
Falem mais alto, porque é possível que o Baal tenha ido ao banheiro. É possível que o Baal tenha ido comprar pão. É possível que o Baal tenha ido lavar o carro dele. Enfim, tantas coisas. Ele deve estar dormindo, acorda ele, já que ele é Deus. Só que nada. Por mais que o império das trevas tenha a sua cenografia, a sua coreografia, os seus espetáculos, o resultado é vazio. É nada, nada. E agora, Elias vai oferecer uma resposta. E o versículo 30 do capítulo 18, eu preciso que você olhe esse versículo. O versículo 30 do capítulo 18 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, vem para perto. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Irmãos, essa realidade de enfrentamento com as forças malignas, com os sistemas malignos, é uma realidade não de poderes humanos. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se a nossa luta não é contra realidades humanas, então nós precisamos estar vinculados não a realidades humanas, mas a realidades espirituais. E aí é que entra um elemento importantíssimo: o altar. O altar. O que Elias faz no Carmelo? Elias, primeiro, restaura o altar que estava em ruínas. O altar, gente. Talvez nós tenhamos um problema na nossa configuração religiosa, que é o problema de nós chamarmos isso aqui de altar. Essa plataforma de altar. Aí nós dizemos assim: olha, sua vida está no altar, e a gente acha que tem a ver com a plataforma, com o púlpito. Altar era uma espécie de plataforma também, de pedras. Era um monte de pedras, uma espécie de mesa de pedras. E sobre aquela mesa de pedras, aquele tablado de pedras, como se fosse, era deitada lenha e era deitado um animal, era sacrificado um animal. Era uma oferta que era oferecida ao Senhor. Quando nós falamos em altar na Bíblia Sagrada, a partir da nova realidade em Cristo, nós estamos falando de quê? Quando nós falamos altar, nós falamos de toda a realidade, todo momento, toda circunstância em que você decide oferecer algo a Deus. É tudo aquilo que você faz e prepara para oferecer algo a Deus. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, nós edificamos ao Senhor neste lugar um altar para oferecermos a Ele as nossas ofertas. Então você pegou a sua oferta. É possível que algumas pessoas tenham adorado a Deus e outras tenham apenas colocado dinheiro na salva. Aqueles que colocaram dinheiro na salva, apenas colocaram o dinheiro na salva. Agora, aqueles que pegaram a sua oferta, aquele valor, e disseram: Senhor, eu quero oferecer isso daqui, entregar isso daqui, não para convencer os homens, não para aparecer para esse irmão do meu lado, mas eu quero entregar esse valor para que o Senhor seja glorificado. Eu quero oferecer isso ao Senhor. É teu. Naquele momento, você não colocou o dinheiro na salva, você colocou o dinheiro no altar. O que Elias fez? Elias restaurou, edificou o altar do Senhor. E um altar que estava em ruínas. Como é importante nós termos essa consciência do altar, meus irmãos.
Eu quero encorajar você essa noite a junto comigo, já que nós estamos juntos nesse mundo, nessa realidade do Carmelo, eu quero encorajar você a ser um edificador de altares ao Senhor. Edificador de altares. Preparar ambientes, preparar circunstâncias para dedicar algo ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Não perca o seu tempo apenas vindo para a igreja. Saia da sua casa e diga: Senhor, é domingo 7 da noite. Eu estou chegando aqui no santuário. E eu não vim aqui para participar de uma reunião. Eu vim aqui, Senhor, construir um altar nesse lugar para o Senhor. E nesse altar, eu sou o sacrifício. Eu estou aqui, eu me ofereço ao Senhor. Sem essa consciência de altar, nós não nos vinculamos com o poder de Deus. Quando acaba o dilúvio, e Noé sai da arca com a sua família e aqueles animais, o que Deus manda Noé fazer? Um altar. Um altar. Seja um construtor de altares no Carmelo. Transforme o seu trabalho num altar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou trabalhando com a consciência de que eu quero fazer o melhor para o Senhor. E aí o seu trabalho se transforma num altar, lá na sua casa. Na sua casa, construa um altar na sua casa. Construa um altar na sua casa. Quais são as realidades espirituais que estão sendo mencionadas na sua casa? Separe um tempo. Se ajoelhe, por exemplo, lá na sua sala e diga: Senhor, eu quero aqui transformar a minha casa num altar de adoração ao Senhor. Um altar onde o seu nome é invocado. Eu quero restaurar o altar na minha vida, Senhor. Eu quero restaurar o altar na minha família. Eu quero restaurar o altar no meu leito. Senhor, recebe a minha casa como uma oferta ao Senhor. Recebe o meu casamento como uma oferta ao Senhor. Recebe a minha vida como uma oferta ao Senhor. E aí você vai edificando altares. Você vai edificando altares. Nós precisamos edificar altares a Deus nessa cidade. Nós precisamos estabelecer altares ao Senhor na cidade de Blumenau. Nós não podemos tolerar essa cidade se curvando e sendo sacrificada todos os anos no altar desse espírito de bebedeira, desse espírito de alcoolismo, desse espírito de sensualidade, desse espírito de tradicionalismo. Deus está nos chamando para olhar Blumenau como a Carmelo dos nossos dias, e nós edificarmos altares ao Senhor, fazermos de cada uma das nossas igrejas lugares onde o poder de Deus é invocado, lugares onde a glória de Deus se manifesta, lugar para onde as pessoas possam olhar e ver o fogo consumidor do Senhor agindo. Você e eu precisamos ser esse altar. Eu e você não precisamos recuar. Eu e você temos que avançar. Você pode andar pelas ruas de Blumenau, dizendo: Senhor, em nome de Jesus. Você está lá no seu carro. Você pode dizer: Senhor Jesus, abençoa, Senhor, essa rua. Abençoa, Senhor, essas casas. Senhor, e você vai invocando o nome do Senhor e o poder do Senhor. E aí existe uma realidade com a qual eu preciso concluir a minha reflexão. É que se o altar do Senhor precisa ser reedificado, ele precisa ser reedificado com uma consciência. A consciência de que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus se manifesta em meio ao improvável. Elias reedifica o altar do Senhor. Ele manda colocar lenha e manda colocar aquele bezerro que havia sido morto e preparado para o holocausto. E ele cava um rego
em volta do altar. E ele manda jogar água dentro daquele rego. E depois ele manda jogar água em cima do holocausto. Eu quero só lembrar você que o holocausto deveria queimar. A ideia é que ele pegasse fogo. Ele manda jogar água em cima do holocausto. Ele manda jogar água de novo em cima do holocausto. E mais uma vez ele manda jogar água em cima do holocausto. Eu não sei você, mas se você sabe, mas a água não é combustível. Então não é uma boa ideia jogar água dentro da sua churrasqueira antes de acender o fogo. E você, como bom blumenauense, sabe muito bem disso. Melhor até do que um mineiro. Mas é assim que Elias manda fazer. E talvez você diga, Linderson, mas a ideia não era que Deus respondesse por fogo. Então se Deus deveria responder por fogo, a revelação de Deus estava comprometida. Elias estava então atrapalhando a revelação de Deus. Elias estava então, Linderson, criando dificuldades para que as pessoas conhecessem Deus. Não, não, não e não. O que Elias estava fazendo era simplesmente deixar Deus se revelar mais intensamente como Ele é. Quando Elias lança água em cima daquele altar, em cima daquela carne, em cima daquela lenha, em cima daquelas coisas, daquelas pedras, Elias está simplesmente construindo uma estrutura para a qual a gente poderia olhar para ela e dizer, é impossível isso pegar fogo. É impossível isso pegar fogo. Ah, que coisa maravilhosa! É servir a um Deus que definitivamente não precisa nem um pouquinho da minha e da sua ajuda. Que coisa maravilhosa é servir a um Deus que quer se revelar no meio de um ambiente marcado pelo impossível. E talvez você diga assim, no meio de todas essas coisas, Linderson, que você falou, no meio dessa realidade do altar, no meio dessa realidade de nós vermos a vida em Blumenau como o Carmelo de Deus, vermos a nossa casa como o Carmelo de Deus, eu me sinto tão fraco diante de tudo isso. Eu não sou uma pessoa que oro muito, eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, eu estou lutando contra o pecado. E aí eu digo para você, é exatamente gente como você, como eu, cheio de limitações, cheios de impossibilidades, que Deus olha e diz assim, eu quero queimar naquela vida. Eu quero incendiar aquele coração. E exatamente em meio a essas estruturas do improvável, que Deus quer se revelar. Portanto, queridos, cada vez que você olhar uma circunstância, nessa vida que nós vivemos, de embate entre os poderes das trevas e o poder do reino de Deus, quando você se deparar com uma estrutura do improvável, quando você se deparar com aquilo que tem uma plaquinha escrita assim, impossível, quando você se deparar com uma plaquinha do irreversível, quando você se deparar com a plaquinha do improvável, saiba que você está diante do ambiente preferido para Deus se revelar. Porque Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar, de forma que, quando Ele o fizer, ninguém possa dizer, isso aí tem uma explicação. Isso daí tem uma explicação. E aí foi o que aconteceu. Elias invoca o nome do Senhor, e o Senhor responde por fogo. E o fogo consome a água, consome o sacrifício, consome o altar. Por quê? Ou para quê? Para que ninguém dissesse que Deus transita no terreno do possível, do lógico, do óbvio, do previsível. Deus quer revelar o seu poder nesse Carmelo, onde nós estamos enfrentando diariamente os poderes das trevas. A partir de quê? A partir do nosso improvável. A partir do nosso altar cheio de água, para que ninguém possa dizer assim, não, isso aí tem uma explicação e tem uma lógica. Deus quer revelar a sua glória nas nossas
impossibilidades. E quando Ele assim o fizer, nos encontrar com o altar reedificado e se manifestar nesse altar do improvável, as pessoas vão olhar, aqueles que estão à volta do Carmelo vão olhar e vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É esse o cântico que nós queremos ouvir nessa cidade. Só o Senhor é Deus. É esse som que nós queremos que saia daqui de dentro, que saia de dentro da nossa família, que saia da nossa boca e comece a percorrer as ruas. Só o Senhor é Deus. É esse som que nós queremos que alcance as universidades aqui em Blumenau. Só o Senhor é Deus. É esse o barulho, é esse o som, é essa canção que nós queremos que alcance os jovens. Só o Senhor é Deus. É esse som que nós queremos que alcance o poder público. Só o Senhor é Deus. É esse som que nós queremos que alcance todos os cômodos da nossa casa. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria de orar com você e te encorajar a encarar a vida, a encarar esse tempo de Deus como a realidade em que o poder de Deus vai se manifestar e as forças das trevas vão recuar. Que esse seja o tempo que, diante dos seus olhos, o poder de Deus se manifeste muitas vezes. E que você seja um instrumento de Deus para libertar pessoas, como esses jovens foram. Que você seja um instrumento de Deus para fazer declarações espirituais nessa cidade. Que você seja um instrumento de Deus para transformar realidades, transformar vidas. Isso precisa acontecer dando o primeiro passo, passo de restauração do altar. O passo de restauração do altar. Como está seu relacionamento com Deus? Sabe, irmãos, Deus não precisa de pessoas eloquentes. Deus não precisa de pessoas ricas. Deus não precisa de pessoas bonitas. Deus não precisa de pessoas com preparo teológico para poder se revelar no Carmelo. Todas essas coisas são importantes. Todas essas coisas que eu falei são importantes. Agora, todas elas são só um complemento. Sabe o que Deus precisa mesmo para se revelar no Carmelo? Para revelar a sua glória? Deus só precisa de alguém disposto a queimar na presença dEle. De alguém disposto a ser consumido pelo fogo do Espírito Santo. Deus está procurando pessoas que queiram queimar, pessoas que queiram ser incendiadas pelo poder do Espírito. E aí a pessoa incendiada pelo poder do Espírito, se ela tem muitas posses, ela investe essas posses no reino de Deus. A pessoa incendiada pelo poder do Espírito, se ela tem preparo acadêmico, ela vai glorificar Deus com esse preparo acadêmico. Agora, pessoas em chamas, aqueles que têm o Espírito de Deus sabem do que eu estou falando. Sabem do que eu estou falando. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós ouvimos nessa reunião, Senhor, testemunho de jovens que saíram daqui, que foram lá para Campo Belo queimar lá. Jovens que saíram daqui, pessoas que saíram daqui sem muita coisa para oferecer, simplesmente se entregando como um sacrifício. E o Senhor mandou fogo sobre aquele sacrifício. E aquele sacrifício queimou lá naquela cidade, e aquela cidade viu a sua glória revelada. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, pedindo ao Senhor, encontre em nós, encontre na nossa vida um sacrifício perfeito,
um sacrifício que te agrada. Nós queremos, Espírito Santo, em meio a esse mundo de tantos desafios, em meio a essa cultura de tantos pecados, em meio a esse ambiente de enfrentamento com as forças das trevas, nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos estar incendiados. Nós queremos que o nosso coração queime, Deus, com a sua presença. Nós queremos que o seu poder se manifeste através da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que a sua glória pese sobre nós, de forma tal, Senhor, que aqueles que estão nessa Carmelo, aqueles que estão ao nosso redor, eles olhem para as nossas vidas e sejam afetados, sejam tocados, sejam incendiados também pelo teu fogo. Aviva o nosso coração, eu te peço. Aviva o nosso coração, eu te peço. Queima no nosso coração, eu te peço, Senhor. Nós como igreja clamamos: encontre em nós um altar para o Senhor derramar o seu fogo. Que o Senhor conte com as nossas vidas para manifestar a sua glória nessa cidade, para manifestar a sua glória nessa nação. Queima nossas vidas, Senhor. Consuma as nossas vidas, e que em nome do Senhor Jesus Cristo o seu poder, a sua glória, a sua grandeza se manifeste. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Derrama da tua presença sobre nós. Eis-me aqui, Reino de Deus. Derrama da sua presença sobre nós. Derrame da sua presença sobre as nossas vidas. Eu sou teu. Cante ao Senhor. Tu és meu. Cante ao Senhor. Faça a sua oração nesse momento.